Então, pessoal, agora a gente vai fazer uma parte aqui de orientação ao usuário. Ou seja, a gente vai facilitar a vida de quem for utilizar essa planilha para ter uma inserção de forma mais rápida e com menos chances de ter algum erro. Então vamos olhar aba por aba e ver o que a gente precisaria fazer. A nossa aba de despesas, ela tá bem direta, as coisas estão bem explicadas, tem um espaço aqui para observação. Então, só acho que seria interessante a gente colocar aqui, por exemplo, nessas nossas células em que a gente tem outros, que a pessoa deve colocar a descrição do que foram esses outros gastos na nossa coluna de observação. Então, vou vir aqui, inserir comentário, clicar com o botão direito na célula, inserir comentário, e a gente coloca, se repara aqui que vai aparecer o nome mesmo, e aí a gente colocar descrição da despesa na coluna de observação. Ok, perfeito. Agora eu vou simplesmente copiar essa célula e colar aqui nas outras células que tem outros. E aí vou vir aqui, editar comentário para poder efetivamente copiar tudo. E vir aqui nessa célula outros. E colocar o mesmo comentário. Pronto. Então, tá certo. Agora a gente vai precisar só colocar os nossos botões aqui. Então eu vou inserir uma forma. E aí eu vou colocar essa forma retangular aqui, padrão. E aí das nossas despesas eu vou querer fazer conexão com quais lugares. Eu acho interessante a gente ter em todas as abas um botão para o menu. E aí eu vou escrever aqui embaixo os outros botões que a gente teria nessa aba. Da nossa despesa, pode ser interessante a gente também ir para compras de mercadorias. E para a nossa aba de resultados, onde a gente vê os nossos resultados finais após inserir uma despesa aqui, por exemplo. Eu não vou colocar muitos botões, acho que eu vou deixar no máximo 3 botões por aba, para também não ficar algo muito confuso. Então agora eu vou editar aqui esse nosso botão aqui do menu, essa nossa caixa do menu. Então você pode editar por aqui, mas eu prefiro normalmente editar por aqui. E aí eu vou vir contorno da forma, eu vou colocar um contorno branco. Já aparece visualmente agradável, vou só ajeitar aqui no meio. E pronto, vou deixar o botão assim, bem simples mesmo. Agora eu vou só atribuir hiperlink a ele. Então, hiperlink, colocar neste documento, aquilo ali é o menu. Então a gente vem aqui e coloca a referência da célula na nossa aba menu. Ok. Perfeitamente, agora quando a gente clica, ele joga para a nossa aba menu. Então agora a gente puxa ele aqui, coloca ele um pouco mais para o canto. E eu vou simplesmente copiar e colar ele 2 vezes. Fazer o nosso outro botão. Uma coisa aqui que eu não fiz, eu não tirei o preenchimento aqui. Vocês podem ver que o fundo está efetivamente azul. Eu vou tirar, porque depois quando a gente for copiar para as abas que tem o título de outra cor, não atrapalhar a gente. Então preenchimento, vou colocar sem preenchimento. E aí nessa daqui eu vou mudar o nome dela para resultados. Ctrl Z, e eu vou ter que copiar aqui de novo. Ctrl C, Ctrl V. E aí eu vou colocar aqui compras, mercadorias. Vocês podem ver aqui que o nosso botão ficou pequeno, então vou selecionar os 3 botões e aumentar um pouco eles aqui. Na verdade eu não gostei disso que eu fiz não, então vou só aumentar mesmo esse nosso último botão aqui de compras, mercadorias. Pronto, agora inserir o hiperlink aqui no resultados. A gente vem, resultados, ok. Compras, mercadorias, a mesma coisa. Editar hiperlink. Compras, mercadorias. Perfeito. Vou deletar essas duas. E agora para as outras abas eu vou simplesmente copiando esses botões e mudando o nome deles e mudando o hiperlink. Então colo aqui na nossa aba de compra de mercadorias. Eu vou deixar menu. Vou mudar aqui o de resultados para despesas. Então vou colocar aqui ele voltando para despesas. E o nosso de compra mercadorias aqui. Opa, não mudei o nome aqui. Então vou mudar o nome. Despesas. E o nosso compra mercadorias eu vou botar para controle de estoque. E aí eu vou editar hiperlink para controle de estoque.
Ok. E aí é só a gente fazendo a mesma coisa para todas as outras abas. A única diferença aqui que eu vou mostrar ainda na aula é nessa nossa aba aqui de vendas da semana 1. Então eu vou vir aqui, vou copiar os nossos botões e vou vir lá para a nossa aba de vendas. Que está com o nome ali errado, vendas da semana 1, também acabei de perceber isso. Que aqui é para ser vendas, simplesmente. Ou então resultados das vendas, enfim. E aí aqui eu vou deixar a aba para o menu, um para resultados, só que aqui compra mercadorias eu vou mudar para ir para as semanas. E aí o que eu vou fazer? Aqui embaixo eu vou copiar esse botão aqui de resultados. E aqui embaixo do nosso último gráfico eu vou colar um botão. Vou editar aqui. Preenchimento não, desculpa. Contorno. E preenchimento do texto. E esse botão aqui, eu vou chamar esse botão de semana 1. E aí eu vou copiar esse botão e colar algumas vezes para a gente ter um link, um botão, ou seja, um botão para cada semana. E aí eu vou editar aqui a parte do nome dele para semana 2, semana 3, semana 4 e semana 5. E aí cada um desses botões aqui vai me levar. E aí o que eu falei, e aí a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai vir aqui, editar hiperlink e colocar semana 1, editar hiperlink, semana 2, editar hiperlink, semana 3, editar hiperlink, semana 4, editar hiperlink, semana 5. A diferença do que eu vou fazer agora é, nessa aqui, ir para semanas, o nosso hiperlink vai ser diferente. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar... Eu não vou selecionar uma aba, então quando você não selecionar uma aba, ele vai colocar na aba que você já está. Ou então, se você quiser, você pode realmente vir aqui e selecionar a mesma aba. Então, selecionar a aba de vendas. Só que eu vou mudar aqui, é a referência da célula. Eu não vou querer que ele selecione a A1. Você lembra que quando a gente clica num outro botão, por exemplo, se eu clicar aqui no resultados, ele vem para a aba resultados e seleciona a célula A1. Por que ele selecionou a célula 1? Porque nessa nossa caixa aqui do hiperlink está selecionado a célula 1. E se você deixar em branco, ele coloca por padrão A1. Só que eu vou querer diferente. Eu vou querer que ele selecione uma célula aqui embaixo para eu poder ver essa parte aqui das semanas. Então eu vou querer que ele selecione minha célula B54 aqui, que está na mesma linha dos nossos botões. Então eu venho aqui, editar hiperlink, mudo aqui e escrevo B54. E aí dou OK. E agora quando a gente clicar em ir para a semana, ele escolheu o B54 da compra de mercadorias. Por quê? Porque você lembra que aquele botão era o botão de compra de mercadorias que eu copiei. E aí ele ficou com a aba lá, compra de mercadorias. Então eu vou vir aqui. Ele ficou com a aba compra de mercadorias definida. Então eu vou vir aqui e vou mudar aqui, ó. Vocês podem ver que o fundo dela está meio cinza. Então se estiver assim, o fundo meio cinza, significa que ele já está indo para aquela aba. Então a gente seleciona aqui a nossa própria aba de vendas. Dá OK. E aí quando a gente clicar, ele vem aqui para os nossos botões de semana. Eu vou só dar uma ajeitada nesses botões para quando ele vier para essa aba, os botões estarem aparecendo por completo. Pronto, perfeitamente. E agora, quando a gente vier, ele vai levar para os nossos botões e quando a gente clicar no botão, a gente vai vir para a venda das semanas. Então, vamos olhar aqui alguma outra aba que seja interessante a gente... Então, agora seguindo a nossa orientação ao usuário. Na nossa aba de resultados aqui, eu acho que é interessante a gente colocar um comentário do imposto que a gente considerou o imposto algum valor específico. Então, imposto considerado 15%. E aí aqui no nosso outro imposto, a gente coloca imposto considerado 30%. Pronto. E aí, enfim, a gente pode colocar comentários em diversos lugares onde a gente achar que seja necessário a gente colocar os comentários. Então, por exemplo, na nossa aba de investimentos, eu vou mudar isso aqui que está entre parênteses para comentário. Então, vou colocar aqui exemplos, carrinhos, balanças,
cortadores e maquinários, etc. E aí eu vou vir aqui e vou deletar essa parte. Estrutura a mesma coisa. Vou colocar aqui exemplos, estantes, prateleiras, etc. E aí vou deletar essa parte aqui. E aí na nossa parte do investimento fica assim. E aí se a gente quiser colocar comentário em alguma outra parte que a gente acha que não ficou bem explicado, a gente pode simplesmente colocar esse comentário. Então por enquanto a gente vai ficar por aqui. E na próxima aula a gente vai inserir os botões que vão permitir uma inserção mais fácil aqui de vendas e da nossa compra de mercadorias. Então qualquer dúvida é só falar e até a próxima aula.